Eu quero falar um pouco sobre a China, de onde eu não sou um profundo conhecedor. Mas um pouco que eu já li, ouvi, tenho meditado e refletido, eu tenho verificado o seguinte: a China hoje é o país mais pujante em termos de economia do mundo, a economia mais saudável e se aproximando da economia dos Estados Unidos, mas a influência da China já é maior e em algumas áreas incomparavelmente maior que a dos Estados Unidos. Uma economia pujante, um país poderosíssimo que está em franca expansão, ao contrário dos Estados Unidos. A China hoje é o país do momento, o grande país da humanidade. Também a China é hoje o maior país cristão do mundo. Estima-se, e por causa do governo comunista ninguém vai saber desse número ao certo, que cerca de 300 milhões de cristãos estão atuando na China, vivendo para o Senhor e testemunhando do Senhor, e eu posso garantir, por causa da perseguição, numa situação espiritual muito diferente dos crentes no Brasil, por exemplo, ou nos Estados Unidos. A China é, então, o maior país cristão do mundo hoje, em nossos dias. A China tem uma história interessante. O islamismo começou em 610 da nossa era, por aí, e logo a seguir avançou e começou a conquistar muitas regiões do mundo, pela força, pelas armas, por todas as argumentações e armas possíveis. Não é uma religião que progride pelo amor nem pela pregação, é pelas armas. Isso tem sido a história do islamismo. E espalhou-se pelo mundo, e o Oriente Médio já estava quase todo caindo nas mãos dos muçulmanos. O califado, se estabeleciam califados, e eram como países onde a Sharia era imposta, era uma verdadeira ditadura da religião. Isso se expandiu e ia tomando rapidamente todo o Oriente Médio, até que os chineses apareceram. Os chineses apareceram com os mongóis, que impuseram duras derrotas aos califados e foram tomando o território deles. Só sobrou o califado do Egito, um pouquinho então do islamismo no Egito. A China, então, através dos mongóis, que fez retroceder o islamismo, senão a história seria muito diferente. Mas um pouquinho mais adiante na história, entre 1250 e 1300 da nossa era, aconteceu um fato muito interessante. Alguns comerciantes da Itália, a Itália estava meio dividida ali entre Veneza e, enfim, alguns comerciantes ali da Itália foram viajar para o Oriente. Naquela época tudo era difícil, enfrentando dificuldades e adversidades várias. Eles conseguiram, comerciantes bons, bem relacionados, levaram um pouco da cultura, a cultura cristã. Eles eram cristãos e falavam inclusive em nome do Papa, e levaram um pouco da cultura cristã para o Oriente. Lá encontraram Gengis Khan e Kublai Khan. O sobrinho desses, filho de um, sobrinho de outro desses comerciantes, na segunda viagem já foi também. E ele se tornou célebre, Marco Polo. O Marco Polo escreveu um livro que é muito interessante sobre as maravilhas do mundo. Ele praticamente faz um livro onde ele glorifica a Deus, contando de coisas maravilhosas da natureza nos vários países do Oriente, o que era totalmente desconhecido para o Ocidente. E ele empolgou muita gente, o Marco Polo, com essas revelações. Ele conversou com os reis mongóis, e os reis mongóis eram bem intencionados e gostavam de Deus e queriam um diálogo com o cristianismo. E o Marco Polo até tentou
fazer um diálogo, estabelecer um diálogo entre o Papa e lá o rei, o Khan, que dirigia. Eles chamavam Khan, Kublai Khan, Gengis Khan. Eles tentaram essa aproximação, mas a distância foi impeditiva na época e aquilo não conseguiu. Mas os mongóis foram revelados como pessoas de boa índole, boas intenções e bons princípios. Bom, ultimamente, em nossos dias, eu já fiz comentários sobre isto. Um pesquisador saiu analisando as origens da escrita chinesa. A escrita chinesa é muito diferente da nossa, que é baseada lá nos algarismos arábicos, nas letras e formando sons, sílabas e palavras. A escrita chinesa é muito diferente, ela é muito pictórica. Aqueles símbolozinhos, existem lá 20, 35 mil símbolos, letras, aquilo que... Então, para escrever casa, eles não falam casa, escrevem casa. É um símbolo que representa uma casa. Casarão, tem uma modificaçãozinha no símbolo. E casal, vem de casa, tem outro símbolo. É uma escrita assim, muito interessante. E eles mostraram que essa escrita tem origem depois do dilúvio, e ela fala do dilúvio. Os vários símbolos da escrita chinesa testificam do dilúvio, de Noé, da inundação de água. Os símbolos têm a ver com o dilúvio, com a inundação que houve. É muito interessante esse trabalho. Bom, e agora, recentemente, um outro chinês chamado Chan Kei-tong. Chan Kei-tong é um professor universitário, um homem de grande capacidade, tem viajado o mundo falando sobre a história da China, que é bastante desconhecida no Ocidente. Essa história que é desconhecida, e ele está testificando, fala de Deus em toda a história, que tem entre 4 e 5 mil anos, exatamente o tempo até o dilúvio. Só existe história até o dilúvio, digamos assim. E a China tem uma história que antecede Moisés, a escrita que nós temos, um pouco antes de Moisés, só um pouco aí da nossa herança, vem lá da Babilônia, daquela região ali, aquelas escritas ali, os registros lá em Ur dos Caldeus, de Abraão. Praticamente a nossa história começa há 2000 anos antes de Cristo. Mas a da China não tem nada a ver com a nossa, é uma história diferente que não conhece a nossa e a nossa não conhecia a da China. E o Confúcio veio só muito tempo depois, digamos, cerca de 500 anos antes de Cristo. Então a China tem muita coisa registrada em monumentos, de alguma forma, na cultura da China, e isto muito antes de Moisés ainda. Ou seja, a China tem muita coisa de cultura que o Ocidente desconhece. E o professor Tong, então, já escreveu um livro, A Fé que os Nossos Pais Tinham. E ele mostra que em monumentos, na cultura, em herança da China, eles já apontavam para Deus naquela época. E eles ali na China, de uma forma assim muito interessante, valorizavam muito os astros, estudavam os astros. E eles viram na época de Jesus duas grandes formações de estrelas. É muito interessante. Uma delas aconteceu 13 meses depois da outra. Eles disseram que uma estrela apareceu e brilhou fortemente por 70 dias. Isso no ano 5 antes de Cristo, exatamente quando nasceu Jesus. Jesus nasceu entre 4 e 5 antes de Cristo. E essa estrela brilhou fortemente por 70 dias, eles viram lá na China. E então vieram para onde a estrela apontava. Na verdade, era uma conjugação
de estrelas. E eles vieram, mas 13 meses depois apareceu a outra em Belém. Eles se perderam, a estrela sumiu, aquela conjugação de estrelas se foi embora e eles foram para procurar com o rei Herodes. Foi quando indicaram que Jesus nasceria em Belém. Quando eles chegavam a Belém, apareceu. Então, na China, eles têm um registro de que 13 meses depois isso aconteceu, outra conjugação de estrelas apontando para Belém. Tudo isso tem no registro da história e da cultura chinesa apontando para Deus, e eles entendiam isso, eles tinham uma interpretação, os magos, os estudiosos chineses entendiam isso, e eles entendiam que aquele símbolo era que estava para vir um grande homem, um perdão para todas as pessoas. É tremendo a gente ver como isso acontecia de uma forma assim tão maravilhosa lá na China, e eles entendiam isso. Então, a China tem muitas origens que apontam para Deus. Veja que o movimento cristão hoje, muita conversão, a China abençoada, não é coincidência não. Tem uma história de ligação com Deus que vem lá de 4, 5 mil anos atrás, vem perpassando toda a história chinesa e trazendo bênçãos para ele hoje também. Isso é maravilhoso realmente.